Pai Celestial, Teu povo se reúne, Deus, para ser alimentado pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor força e poder para que o nosso coração seja capacitado a receber adequadamente a Tua palavra, Senhor. E receber adequadamente, dando respostas de fé, em atitude, com a responsabilidade que é merecida receber essa verdade, Deus. Empodera cada um de nós com Teu Espírito Santo, a fim de que a Tua verdade, a Tua palavra seja percebida nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. E nós oramos, ó Pai amado, para que o Senhor encontre em nós um lugar para receber a Tua palavra e ela cresça, frutifique, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos vivendo esse fim de semana, expectativas de glórias e glórias, segundo a realidade do mundo. Esse fim de semana de carnaval, muitas pessoas desfilam buscando a glória do sucesso por meio da expressão carnavalesca das escolas de samba, seus sambas enredos, as suas fantasias, um querendo disputar ser melhor do que o outro, buscando uma glória. Isso é só a expressão do que é o ser humano, que tem essa ânsia, esse desejo por glória, sucesso, por estar acima, em destaque. É o que a gente vê as pessoas durante um longo período de tempo se preparando para chegar agora e alcançar a famosa glória. Hoje também tem a entrega do Oscar, que representa isso também, né? O Oscar vai premiar o melhor filme, o melhor ator, atriz e o melhor de várias categorias em que pessoas serão colocadas num lugar de destaque, que no ano passado fizeram uma grande produção e alcançou sucesso e vão receber a devida glória. Faz parte da nossa essência buscar glória. E os textos lidos aqui nessa manhã vão trazer essa temática de uma glória que foi confiada a nós, a igreja, que não é a nossa glória, mas a glória de Deus revelada na pessoa de Jesus e transmitida por meio do seu povo. Essa glória é uma responsabilidade da igreja, de cada um de nós, é uma expressão do que é ser discípulo de Jesus, uma expressão do discipulado. Eu vou me concentrar um pouco na leitura do Evangelho nessa manhã, mas todas as leituras fizeram menção sobre uma glória que não é a glória desse mundo, mas que invade essa realidade, se faz percebida para pessoas mortais, pecadoras, cheias de falha como nós. O Evangelho, na sua essência, é a história de como Deus invade esse mundo para vir ao nosso encontro, em nosso resgate, para a nossa salvação. A fé cristã afirma na sua essência que essa missão não pode ser realizada por nenhum de nós. Nós somos falhos, pecadores, tudo que a gente busca de melhor está contaminado pelos nossos interesses, às vezes aqueles mais sombrios, mais decadentes. E aí então que Deus mostra que nós não podemos nos salvar. A missão de resgate só pode vir de um Deus todo-poderoso. Isso porque Deus, Ele oferta seu Filho unigênito para a nossa libertação e para a nossa salvação. Não bastasse o livramento da ira de Deus, não é só ser salvo, gente, não é só estar imune ao juízo de Deus no fim dos tempos. Esse Deus nos chama para um relacionamento profundo e duradouro. Deus está nos reconciliando com Jesus. Não é simplesmente alguém que tem o poder de nos condenar eternamente, que abriu mão da sua ira. É alguém que está muito mais elevado do que nós, se diminui para falar a nossa voz, para falar aos nossos ouvidos, para estar conosco, nos amar. Jesus está nos chamando para participar da grande missão de salvação. Nós temos um papel nessa missão de resgate das almas. Nós fomos libertos não para viver a vida que a gente quer viver aleatoriamente ou conforme o nosso coração. Nós somos libertos para poder viver a vida de Deus, essa vida que foi iniciada com a morte e ressurreição de Jesus. Deus tem um grande projeto de novos céus e nova terra, uma vida eterna, e essa vida foi conferida a nós. É uma responsabilidade nossa essa revelação do grande amor de Deus, da glória do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Deus invade esse mundo para vir ao nosso encontro e se revelar a cada um de nós. E é por causa que nós somos salvos, chamados a essa nova vida, que nós podemos renunciar a tudo que esse mundo faz em rebelião contra Deus. A gente é chamado a renunciar a nós mesmos, os pecados, o orgulho, a soberba,
é uma expressão da graça que nos alcançou. Só quem é salvo pode ser liberto para falar não, gente. Porque quem está escravo não consegue se distanciar de nada disso. Tá bom? É aquele famoso caso de uma pessoa que fala assim, eu bebo socialmente, eu bebo assim, na hora que eu quiser eu paro. Então, para agora. Não consegue parar. Um exemplo, né? E assim é com a bebida, com outros vícios, com pecados, com a mentira, com o orgulho, a soberba. Quem é escravo nunca consegue renunciar a essas práticas. E é por causa dessa nova vida que nós temos acesso ao Pai Celeste, para um relacionamento profundo e duradouro, e entender que esse relacionamento nos chama para responsabilidades. A salvação é de graça, mas ser discípulo custa a vida de quem está sendo discipulado. E com grandes responsabilidades, diante dessa expressão do que é ser filho de Deus, seguidor de Jesus, nós estamos envolvidos numa grande jornada de peregrinação nessa vida, e a gente precisa entender esse papel. Deus, quando se revela a Moisés, lá no Monte Sinai, foi a primeira leitura que a gente fez aqui, o povo está em peregrinação para a terra prometida, foram 40 anos andando com Deus, e Deus de cara já coloca a expressão de quem Ele é, esse Deus que vem de outra dimensão eterna de glória, abre para poder se mostrar quem Ele é, uma pessoa, Moisés, né, que foi destacado para isso, tem a vida transformada pela presença de Deus. É a presença de Deus, a glória de Deus revelada a nós, transforma vida, transforma caráter, transforma completamente quem nós somos. Tá bom? Isso nos chama a uma grande reflexão. Como que a gente tem vivido a nossa jornada como cristão nessa peregrinação? A gente não deve estar experimentando ou esperando a glória dessa vida, o sucesso dessa vida. Como que a gente tem levado adiante essa jornada como discípulo de Jesus, envolvido na missão de resgate, de salvação, o meu compromisso com o que Jesus tem feito por mim? Por que Deus te salvou? Só para você ter o passaporte carimbado, ser livre da ira? A salvação que Jesus nos confere é para além disso. É para a gente ser a expressão da glória dele aqui, nessa peregrinação, apontando para a eternidade. As leituras de hoje estão fechando esse período que a gente está meditando sobre a Epifania. A manifestação gloriosa de Deus na pessoa de Jesus. E o tema da glória está aberto nas leituras de hoje. Algo que vem de encontro a Moisés na primeira leitura, nem ele está percebendo a grande transformação que aconteceu na vida dele, mas as pessoas que estavam com ele podiam perceber, não tinha como esconder, algo diferente aconteceu na vida de Moisés que transformou a vida dele e todos estavam percebendo. A presença de Deus transformou a vida de Moisés. Essa glória e essa presença que invade a nossa vida, ilumina as nossas trevas e revela o poderoso amor de Deus dedicado a cada um de nós. Essa é a revelação da glória de Deus nesse mundo que a gente vive. A leitura dos Salmos louva precisamente a exaltação de Deus acima de todas as pessoas. Deus está entronizado acima dos querubins. Essa glória revelada de Deus nos Salmos. Em seguinte, na primeira parte, né? Todos os povos devem tremer diante da glória desse Deus. Esse Deus é um Deus incomparável. O Deus que te resgatou, o Deus que te salvou, que te iluminou e envolve você na missão dele, é um Deus incomparável que deve ser temido e tremido, né? A segunda metade do Salmo, que a gente leu aqui alternadamente, deixa claro que essa glória de Deus não remove Deus das necessidades do povo, pelo contrário, Deus se revela no alto do monte, mas Ele desce e habita com o povo na peregrinação dos 40 anos. Deus não se isenta dessa caminhada, dessa peregrinação, essa jornada escaldante no deserto, pelo contrário, Deus está lá presente com eles, provendo tudo o que eles precisam nessa jornada, nessa caminhada. O texto de Êxodo retrata a glória de Deus e as suas consequências para nós humanos, Moisés, em virtude de como a gente deve falar com Deus. Moisés teve a vida transformada no momento de falar com Deus. E é por isso que o tema desse sermão é oração e glória. Em todos esses momentos aqui, pessoas estavam falando com Deus. Pessoas estavam diante de Deus. E o apóstolo Paulo está trazendo uma noção básica para a gente,
que Deus é revelado nas pessoas que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. E a gente deve expressar essa glória para o mundo, né, através da pregação do Evangelho. Na leitura do Evangelho, temos hoje o famoso evento da transfiguração. Parece um dia comum na vida dos discípulos, Jesus com aquele velho costume de subir ao monte para orar. Mateus um dia pregou aqui pela manhã, falando sobre a ênfase desse Evangelho de Lucas, de um Jesus cheio do Espírito Santo, que ora e ensina a orar e sempre está chamando para a oração. Tem uma ênfase nesse Evangelho sobre a oração, e esse evento não poderia estar diferente. Os discípulos são chamados para orar, os 3 mais íntimos de Jesus, no momento privado, íntimo, para subir ao monte e orar. Gente, a figura do monte na história do povo judeu sempre tem assim uma conotação da presença de Deus, o encontro com Deus. Se a gente tiver um olhar mais preciso das Escrituras, Abraão sobe ao monte para entregar Isaac, para sacrificar, e lá ele tem um encontro com Deus e tem a história transformada por Deus. Moisés, Elias e outras pessoas na Bíblia têm essa revelação da pessoa de Deus no alto do monte. Jesus está meio que dando um pouco de experiência para os discípulos sobre isso. E a gente vê alguns irmãos pentecostais principalmente, né, tem esse costume de subir ao monte para orar, porque a gente sabe que é um momento privado, que a gente está buscando mais intimidade com o Senhor, menos distração, não é isso? Por que na antiguidade subiu ao monte, gente, os povos pagãos? Porque se acreditava que você já estava mais um pouquinho do lugar da habitação dos deuses. Então os deuses só precisavam menos esforço para poder vir e abençoar. Mas é Deus que faz todo o esforço. Ele desce não só ao monte, ele desce até onde as pessoas estão e habita com elas. O nosso Deus é incomparável. Amém? Por isso, gente, esses discípulos estão lá com Jesus, mais um dia normal para orar. Eles estavam dominados pelo sono, como o texto diz. E acho que essa figura, né, os discípulos sempre estão falhando em algum momento com Jesus. Jesus chama os caras para orar, eles estão ou com medo de alguma coisa, ou estão dormindo. Tanto é que lá na cena do Getsemane, quando Jesus está próximo à sua crucificação, Jesus está chorando lágrimas de sangue, suando sangue, e os discípulos estão dormindo. Até que esses caras acordam com algo sobrenatural. Seria mais um dia normal em que os discípulos falhavam na missão de seguir Jesus, se não fosse o episódio narrado no Evangelho de hoje. Eles acordaram com algo diferente, algo assustador. O céu se abriu, estava tudo muito claro, uma luz reluzente, as roupas brancas, e 2 homens que não tinham acompanhado eles apareceram nesse momento. É numa experiência de oração que os céus se abrem, gente. Os céus foram abertos para que eles tivessem uma experiência sobrenatural. O Papa Bento XVI, ele fala isso, e toda vez que vocês ouvirem eu pregando sobre transfiguração, eu vou citar essa frase, porque me marcou muito. A experiência da transfiguração é, antes de mais nada, uma experiência de oração. Os discípulos não sabiam que iam ter uma experiência sobrenatural. E a gente não sabe que dia vem para o culto de oração e simplesmente a gente vai ter um episódio de cura sobrenatural aqui, um milagre acontecendo. Sabe? Eu acho que essas coisas fazem parte da boa provisão de Deus, para que a gente ore constantemente, ore sempre, tenha o hábito da oração. Porque se a gente soubesse, né, coisas pontuais da nossa vida, a gente só ia lá e fazia aquilo. Mas Jesus está convidando para um hábito, que esse hábito pode promover coisas sobrenaturais. E a experiência desses homens é, antes de mais nada, antes do sobrenatural, uma experiência de oração, e a gente deve cultivar isso. Eu queria citar uma historinha que o povo evangélico conta muito nas redes sociais. Eu nem sei se é tão verdade assim, mas falam tanto que a gente se sente até inspirado, né? Dizem que James Ed Warhol, professor da faculdade de Wheaton, levou alguns dos seus alunos numa viagem rápida à Inglaterra em 1940. Eles visitaram a antiga reitoria de Epworth, onde residia a família de John Wesley, o famoso teólogo anglicano. Ao lado da cama de John Wesley, podia haver um tapete com 2 círculos desgastados naquele tapete lá, bem desgastados. As marcas do joelho que John Wesley deixava lá enquanto orava pela renovação espiritual da Inglaterra. Ao embarcar no ônibus para deixar o local, o professor notou que faltou um aluno. Ele voltou, subiu as escadas e encontrou o aluno ajoelhado sobre as marcas deixadas lá no tapete, orando. Faz de novo, Senhor, faz de novo.
E aí o professor pôs a mão sobre o aluno e disse: vamos, Billy, temos que ir embora. A história diz que esse aluno era Billy Graham, o grande evangelista, né, do nosso século passado aí, que teve um nome grandioso. Ademais, né, sobre Billy Graham e tal, ele não é o foco aqui da lição, mas se for verdade, olha só como que a expressão de oração transforma não só a nossa vida, mas o mundo ao nosso redor, e grandes coisas que Deus tem feito na nossa realidade, no mundo à nossa volta, começam com a nossa vida de oração. Receber a glória de Deus, gente, revelar a glória de Deus, testemunhar a glória de Deus, é para nós, esse grande mistério, é a igreja, Deus confiou a nós, os discípulos de Jesus. E esse texto do Evangelho fala uma coisa precisa. 8 dias depois, como assim? 8 dias depois. Depois de quê? De Jesus falar sobre o custo do discipulado. Herodes, no capítulo 9, versículo 9, está escutando sobre Jesus, e ele está achando, as pessoas falando que ele era a encarnação do João Batista, e Herodes fala assim: João Batista eu decapitei. Quem é esse? Quem é esse Jesus que nós seguimos? Se alguém tiver que notar na sua vida, sem você falar, o que elas vão perceber de Jesus? Jesus é alguém que está só como seu servo, fazendo tudo o que você quer, dando só o que você quer? Ou Jesus é alguém que transforma a sua vida com a presença dEle? Jesus é alguém que transforma você numa pessoa mais amável, perdoadora, alguém que expressa nos seus valores a nova vida que você já recebeu na eternidade? Essa é uma pergunta importante para nós no dia de hoje. 8 dias depois, Jesus discursa sobre o discipulado e fala que para ser seguidor de Jesus, cada um tem que pegar a sua cruz e seguir Jesus e negar a sua vida todos os dias. É uma renúncia diária de quem nós somos para que Deus seja exaltado. Pegar a sua cruz é assumir o sofrimento dessa vida. Pegar a sua cruz é assumir que a vida não é nossa e nós nos assemelhamos com o nosso Senhor. O episódio da transfiguração acontece uma semana antes de Jesus entrar uma semana antes da crucificação. Jesus está às portas de Jerusalém, indo para Jerusalém. Será que a gente está disposto a viver essa jornada de pegar a cruz e seguir Jesus? Como tem sido a nossa vida, como esses discípulos? E a resposta sobre isso vem na sequência da pergunta de Herodes: quem é esse Jesus? Pedro já fala: tu és o Cristo, o enviado de Deus, o Cristo de Deus. E Jesus fala: olha, não foi nem carne nem sangue que revelou, foi o Espírito de Deus. Agora os discípulos têm a experiência de ver o próprio Deus Pai abrindo a realidade, fazendo uma fusão de eternidade e esse mundo temporal. Elias e Moisés testemunhando sobre o êxodo de Jesus, ou seja, a partida de Jesus, e como Jesus está caminhando para um novo êxodo, que não é só simplesmente se livrar das amarras políticas de uma nação como Roma, mas como a gente se livra, é liberto das amarras do pecado e da morte. Os discípulos têm que aprender com Jesus que essa jornada, nessa vida, é carregar uma cruz. A fé cristã não é um chamado para entrar numa bolha e você estar imune às intempéries dessa vida. Pelo contrário, todo cristão vai enfrentar grandes dificuldades, talvez mais dificuldades do que as outras pessoas. São renúncias que para muitas pessoas são impossíveis, mas quando Jesus se instala no coração de uma pessoa e torna ela o seu discípulo, a gente vai assumindo isso como uma parte normal da vida, vai superando e vai vencendo pelo poder de Deus. Sobre tudo isso, eu queria falar sobre essa jornada. A transfiguração de Jesus mostra como que essa jornada de revelar a glória de Deus, esse mistério que está envolto na vida cristã, se passa pelo discipulado e começa com oração. A jornada do discipulado, ela é envolvida em oração. 8 dias depois de falar sobre o discipulado, o que Jesus oferece é essa caminhada de carregar a sua cruz, mas com destino à glória. A vida cristã não é uma utopia de que você só vai sofrer e tem que se alegrar no sofrimento, e tal, se martirizar, se flagelar. Não é isso que Jesus está falando, mas que você tem que assumir essa caminhada cheia de dores, de sofrimento e desafios, entregando ao nosso Pai com oração, confiando no poder do nosso Pai. Não, fica bem claro que não tem a glória sem a ressurreição, gente. Muitas pessoas estão querendo a glória para hoje, só a solução dos problemas, sem ter que passar pelas dores, sem ter que passar pelas adversidades. A glória sem a cruz e sem a ressurreição, ela é uma mentira, ela é uma ilusão,
Portanto, não há glória glória sem cruz e ressurreição, sem morte. O que podemos esperar de uma vida de oração sem a presença de Jesus? O que nós podemos esperar de uma vida cristã sem a presença da oração? Como é que a gente tem levado a nossa vida de oração nessa jornada como discípulos de Jesus? E a gente pode testemunhar aqui nessa igreja, gente, muitas orações nossas são atendidas. Curas já foram testemunhadas aqui. Relacionamentos restaurados foram testemunhados aqui. Conversão, salvação, transformação de vida. Pessoas antes que eram escravas do pecado, dos vícios, transformadas, rendidas aos pés de Jesus. Agora na sexta-feira é impressionante ver como que o nosso culto tem sido. A ausência da membresia das pessoas. Mas as pessoas que têm vindo, Deus tem atendido as suas orações. E eu convido cada um de vocês a se interessar por esse tema. Não tem como a gente viver essa expressão da jornada discipular da vida de Jesus e a oração está distante da nossa vida. Aí você pode até falar, mas eu oro em casa e tal. Gente, não é a mesma coisa, tá bom? E Jesus chamou algumas pessoas um momento privado de oração. Alguns momentos Jesus estava sozinho, mas tem um espaço, um momento para a gente ficar sozinho, tá bom? A oração coletiva do povo de Deus é essa expressão do discipulado. A gente precisa sim estar em oração, em coletividade, para testemunhar como Deus está interessado nas nossas causas, como Deus está interessado no nosso sofrimento. O pastor Timothy Keller, no livro dele Oração, vai falar que algumas coisas só vão acontecer se a gente orar. Deus determinou assim. Tá bom? Não é porque Deus está desatento, não, é porque Deus quer um relacionamento próximo, íntimo com a gente. E Lucas gosta de destacar essa vida de oração de Jesus. E como isso deve estar muito presente na vida dos seus seguidores. Aqui Jesus sobe ao monte com 3 discípulos, num momento de comunhão privada, um momento dedicado só para oração e contemplação. Essa ênfase se torna para muitos hoje uma repreensão sobre a vida cristã e a dedicação de oração. Se você não tem orado como você acha que deveria ser, gente, não é sobre nós, é sobre o que Jesus quer que a gente seja como expressão do seu povo, que revela a glória dele no mundo. O mundo está aí querendo glória de carnaval, de fantasias, de filme, de sucesso político e financeiro, e a igreja está falhando em revelar a glória de Deus para o mundo. O segundo ponto que eu queria falar é que a experiência da oração não se resume só a falar. Quando esses discípulos tiveram toda essa experiência que Deus abriu os céus, viram Moisés e Elias assuntando sobre a passagem de Jesus ou o êxodo de Jesus, Deus declara, esse é meu filho amado. É a segunda vez que a voz de Deus aparece no Novo Testamento, aqui no Evangelho. A primeira vez no batismo de Jesus, agora na segunda vez, na transfiguração, Deus declara Jesus como seu filho. É uma revelação da divindade de Jesus, mas também tem uma ordenança: escutem-no. Nessa jornada a gente tem que escutar Jesus. E a oração também não é só a gente chegar e para Deus aí, a gente tem que ter esse momento de contemplação, silêncio, um momento privado para escutar Jesus falar aos nossos corações. É sobre intimidade, uma conversa em que um fala, o outro escuta, e depois o outro responde, e a gente vai escutando a resposta de Deus para nós, porque Deus sempre tem resposta, e até o silêncio de Deus é resposta para a gente. Não é uma resposta, sim é uma resposta, o silêncio também é resposta de Deus. E a experiência é essa: a gente fala, entrega ao Senhor, mas a gente para escutar. E escutar não é só ouvir, né, com audição. O escutar na Bíblia tem a ver com aceitação e interiorização da vontade de Deus, é obedecer, obediência. Tá bom? Então chega um momento na sua vida que você tem que parar, em vez de só dar ordem para Deus e colocar para Deus, Deus faz isso que eu estou pedindo, eu tenho todos os planos aqui, agora falta só o Senhor vir aqui e falar as palavras mágicas, porque talvez as nossas orações estão recheadas desse sentido. A gente chega para Deus, eu oro bastante, Deus, está aqui o meu casamento, minha mulher está assim, o meu marido está assim, meu filho está desse jeito, agora o Senhor vem e abençoa, agora o Senhor vem e liberta. É assim que a gente faz com Deus muitas vezes. Agora a gente não quer parar para escutar Jesus falando com a gente. Está assim? Perdoa. Está assim? Ame. Está assim? Se doe. Está assim?
se renuncie a sua vida. Seria muito óbvio, né, gente? Eu não sei porque que a gente não consegue entender isso. É Deus quem tem que dar os comandos para a nossa vida, e não a gente para Deus, né? Então, na jornada do discípulo, tudo que a gente precisa é estar só com Jesus e escutar as palavras de Jesus. Porque quando o sobrenatural acabou, gente, eles estavam a sós com Jesus. E Jesus e as palavras de Jesus era tudo que eles precisavam para enfrentar todo o caos que ia acontecer em uma semana com eles. Tudo que eles andaram com Jesus durante 3 anos, construindo esse relacionamento, essa instalação do grande reino de Deus, vai acabar com Jesus sendo crucificado. Esses caras vão entrar numa depressão, vão se sentir os piores derrotados. Eles vão acabar falhando mais uma vez em se lembrar que eles deveriam escutar as palavras de Jesus. Jesus já tinha anunciado que ia ter que morrer, mas ia ressuscitar. Jesus falou que nunca ia estar ausente, o plano de Deus sempre ia ser cumprido, gente. Nós devemos confiar em Jesus em todas as circunstâncias. Jesus deve estar presente com a gente em todas as circunstâncias. O terceiro ponto que eu queria falar sobre esse texto é que a oração é a contemplação da glória de Deus no mundo de trevas. A gente pode estar no pior caos do mundo, vivendo o pior cenário do mundo. Deus vem ao nosso encontro, e esse texto mostra que Deus, lá na sua glória e majestade, se revelou para pessoas comuns, pecadoras, que estavam no momento de oração. E a gente pode ter certeza, gente, que diante das nossas dores, em qualquer lugar que a gente estiver, Deus está conosco. Essa é a promessa para a gente. Ele nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria só. E por meio da oração a gente pode contemplar a glória de Deus como um Deus poderoso e amoroso vindo ao nosso encontro, cuidar da gente. Mesmo quando a gente se achar indigno, inadequado, insuficiente, impotente, Deus revela uma glória insuperável, incomparável, coisas que são indizíveis para a gente aqui nessa realidade tão frágil, nesse mundo tão cheio de trevas, nesse mundo tão marcado pelo pecado, pela injustiça, pela dor. Deus se revela através da sua igreja, do seu povo. A glória de Deus é revelada ao mundo através da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Por isso cabe a cada um de nós exercer bem o nosso papel como discípulo de Jesus, numa vida envolta de oração, devoção, carregando a nossa cruz, testemunhando para o mundo que nenhuma dor desse mundo pode nos afastar da glória eterna que está preparada para a gente. E por fim, em Jesus temos acolhimento e resposta de cada oração que é feita. E você pode até pensar assim, será que tem um jeito diferente de orar? Que tipo de oração que Deus responde? Gente, só tem um tipo de oração que Deus responde, a oração feita. E o que a gente vê aqui nesse texto, no finalzinho, é que esses discípulos, depois de experimentar algo sobrenatural, eles tiveram algo em comum, diferente. Tinha um pai com um filho endemoniado. Outros evangelhos vão descrever melhor essa história aqui do menino endemoniado, mas acontece que os discípulos não foram capazes de expulsar o demônio dessa criança. E o pai se dirige a Jesus e fala: Senhor, cura o meu filho. Porque os seus discípulos não foram capazes de repreender o demônio. Os seus discípulos não conseguiram repreender. Você já teve medo, gente, de lidar com alguém endemoniado assim? Eu já até levei carreira também, quando era criança, né? Quando era adolescente. Não gostava de jeito nenhum. Mas esse texto mostra que Jesus fica indignado com seus discípulos, acabaram de ter experiência celeste, os céus abertos, e não consegue expulsar um demônio. E Jesus fala: até quando sua geração incrédula? Existe uma relação de falta de fé com o mundo espiritual quando a gente é vencido pelas batalhas do maligno. O maligno se vale da nossa falta de fé. E por que a gente não tem tanta fé? Porque não está cultivando uma vida discipular. A oração, as disciplinas espirituais, leitura bíblica. Mas Jesus escuta as palavras desse pai. Esse pai não fez uma oração mirabolante, elaborada, oh Deus eterno, com palavras bonitas, não estava numa liturgia. Esse pai estava na presença de Jesus e dirigiu suas palavras. Ele fez uma oração: Senhor, liberta o meu filho. Jesus simplesmente libertou aquela criança. E não adianta a gente ficar horas e horas orando, buscando sobrenatural, ver espíritos, demônios, querer milagres, se a gente não está vivendo essa realidade da missão de Deus. Os discípulos estavam desse jeito lá no Monte da Transfiguração: Senhor, vamos
fazer uma cabana aqui para a gente ficar, o Moisés, Elias, o Senhor. Vamos ficar aqui, nós estamos num bem bom, o céu está aberto, os céus na terra. Gente, não é assim. A missão de Deus não acontece lá no alto, no sobrenatural. Acontece aqui, embaixo. Eles tiveram que descer para continuar a missão nesse mundo de trevas, que tem pessoas sendo oprimidas pelo diabo, escravizadas pelo pecado. Deus revela a sua glória através da sua igreja, trazendo salvação e libertação. É a sua boca que Deus usa, são as suas mãos que o Senhor usa para alcançar, para consolar, para amar. Jesus usa a sua vida e você tem que entender muito bem o seu papel como seguidor de Jesus. A gente vai iniciar na próxima quarta-feira de cinzas o período da quaresma, seguindo a jornada de Jesus para a cruz. Será um momento em que a igreja é chamada para uma devoção mais intensa, oração, jejum, confissão de pecados, momentos de internalização, o silêncio. São práticas penitenciais que nos levam a uma profundidade da nossa espiritualidade, como essa expressão de confiança em Deus. A gente precisa contemplar a ressurreição na glória de Jesus, mas para chegar na glória tem toda uma jornada de dificuldades, de carregar essa cruz, de vencer desafios. E se o chamado para a gente é ser discípulo de Jesus, se a gente pontuou aqui na vida do discípulo a oração, e por vezes você tem falhado na oração, eu queria convidar você para fazer uma reflexão interior breve. Quais são os desafios que você quer vencer nessa jornada da sua vida, da sua peregrinação? Será que você está como os discípulos que só querem ver a glória, mas não quer viver a missão, a vida de oração, carregar a cruz, seguir Jesus, renunciando a sua vida todos os dias? Quais os aspectos da sua vida precisam de ajustes na sua jornada? Uma vez sendo salvos e perdoados, feitos filhos de Deus, como podemos nos envolver mais ainda na missão de Deus, de revelar a glória de Deus para o mundo? São perguntas que a gente tem que se lembrar constantemente, para saber se a gente não está se desviando do propósito, da missão, do relacionamento com Deus. Mas a gente não deve se esquecer, a transfiguração sempre é sobre Jesus, Deus, homem, revelado em glória, para não ficar nenhuma dúvida de quem é o nosso Senhor. Não é mais um mestre qualquer que é cheio de sabedoria, não é uma divindade qualquer, ele é Deus revelado em glória, que se abriu mão, se humilhou a si mesmo para salvar cada um de nós. Ele assumiu a nossa condenação para que a gente pudesse viver a sua glória e a sua vida. Deus nos conceda a capacidade de viver uma verdadeira vida de discípulo, cultivar cada vez mais a nossa vida de oração, fortalecer a nossa espiritualidade para que a gente consiga revelar o Senhor nessa vida. Não se trata da gente, mas sobre Jesus e o que Ele tem feito a nós e por meio de nós. Eu queria convidar cada um de vocês para que se preparar melhor nesse período da quaresma, que vai até a Semana Santa, para a gente crescer mais em fé, em devoção. Fazer um desafio aqui da gente promover encontros semanais de jejum e oração. A gente precisa lembrar dessas coisas. Se a gente não cultivar isso, a gente está vivendo uma vida muito superficial de cristianismo, muito aquém dos desafios desse mundo, e por isso que a gente vai sendo levado pela maré, as correntes desse mundo, a cultura, a maneira vã desse mundo de viver, e a gente não vence muitas vezes. A gente vai buscando o nosso sucesso e esquece a revelação da glória de Deus através da nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai Celeste, quero colocar diante do Senhor cada coração aqui presente, cada pessoa que está assistindo essa transmissão também, esse culto, Pai. Senhor, em nós falta capacidade de estar sempre atentos e alerta a esse relacionamento contigo, Deus. A gente tem falhado na devoção, na oração, em renunciar a nós mesmos como teus discípulos, Senhor. E nós te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Nos concede, Deus, essa confiança inabalável de que nós podemos andar com o Senhor e fazer a tua vontade, Pai amado, mas que também é a nossa responsabilidade cultivar o nosso relacionamento com o Senhor. Pai, cria em nós, Deus, cada vez mais o desejo ardente de estar em oração, de viver uma vida de oração que vai nos elevar a um momento de glória sobrenatural, mas também que transforma a nossa vida, Senhor, para a gente estar envolvido na tua missão, na salvação de pessoas, na transformação de vidas, para que o mundo conheça a tua glória através da nossa vida, Pai. Ser conosco, Senhor, durante esses dias, ó Deus.
e nos ajuda, Pai amado, a viver essa jornada de carregar a cruz, segui-lo, renunciar até o dia da tua volta, até o dia que a gente vai viver eternamente no nosso lar celestial de uma vez por todas. Nós oramos e suplicamos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos.